Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos a um e-mail de uma ouvinte que é mãe de duas crianças, uma das quais fez agora 5 anos, que é uma criança muito comunicativa, muito sociável, muito educada, até que um dia disse por 2 vezes um grande palavrão que a ouvinte não vai nomear e nós também não nomearíamos no caso, e que a deixou sem saber muito bem como reagir. Olá, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Olá. Qual é a melhor forma de reagir a isto? Ignorar ou então dizer que não se pode dizer, enfim, ser-se mais assertivo? Correndo o risco de poder ser mal interpretado nos próximos 10 segundos, eu acho que é saudável dizer palavrões. E é saudável dizer palavrões por uma razão simples, porque em determinadas circunstâncias os palavrões funcionam como antídotos em relação ao medo, em relação à tristeza, em relação à nossa frustração e, portanto, às vezes quando nós dizemos isto, enfim, são palavras cheias de piquinhos de fúria, mas que nos aliviam momentaneamente. Se calhar todos nós, ou muitos de nós, porventura, quando estamos zangados no meio de uma fila de trânsito e estamos num dia mau, em que tudo parece acontecer ao contrário, acabamos por fazê-lo. Fazemos isso para dentro, mas só de fazer para dentro às vezes, pronto, cria ali alguns espaços e uma sensação de estarmos um pouco mais descomprimidos. E, portanto, eu não vejo que seja tragédia que as crianças aprendam um palavrão, porque na escola, nomeadamente, imaginando que não escutam os pais a fazê-lo em casa, na escola vão conviver com crianças de todas as proveniências sociais, com vários estilos educativos e tudo mais, e, portanto, vão conviver com crianças que utilizam esse tipo de linguagem a miúdo, digamos assim. E é natural que elas percebam, as crianças percebem perfeitamente que é uma palavra que não se deve dizer, mas é natural que escorregue de vez em quando a linguagem para aí, e nessas circunstâncias eu acho que os pais não podem fazer de conta que não ouviram, ou seja, a baliza é um pouco esta. Se os pais, em circunstância nenhuma, acabam por protagonizar situações em que eles próprios usam palavrões, é mais do que razoável que exijam que as crianças não os digam. Mesmo que percebam que foi um gesto impulsivo e refletido, sem se fazer disso um vendaval, mas com a consciência de que, no fundo, quando nós definimos coordenadas em relação àquilo que entendemos que é razoável para os nossos filhos, estamos a dizer assim, olha, este é o perímetro, enfim, fora deste perímetro, não, por favor, porque está aqui a mãe e o pai a servir de semáforo a dizer assim, não, nada disso, meu amigo, enquanto não me vires fazer uma coisa dessas, não estás autorizado a fazê-lo. E, portanto, ignorar, não. Fazer de conta que não se ouve, não, porque evidentemente que os nossos filhos percebem que os pais estão sempre muito atentos, as mães, então passam a vida a vender-se como se tivessem um dedo que adivinha, e o que é mais grave é que muitas vezes adivinham mesmo, e portanto fazer por ignorar é dar um aval tácito, que é quase como quem convida a que numa situação seguinte, enfim, a graça se repita.
Mas é difícil para pais que não usam palavrões, não usam esse tipo de linguagem, ser confrontados com esse primeiro momento em que ouvem um filho a dizer um palavrão. É difícil evitar uma reação intensa nesses momentos? Intensa de fúria, Bruno? Sim. Não, que diabo. Ou de choque. Sentes de perplexidade, digamos assim. Onde é que ele foi buscar isto? É isso que pensam os pais. Onde é que ele, se nós não usamos, onde é que ele foi, onde é que ouviu isto? Mas não há muitos sítios onde vão buscar, não é, Bruno? Porque nós ficamos tantas vezes surpreendidos com conteúdos, com conhecimentos que eles têm, que muito facilmente apanham no ar, apanham num desenho animado, apanham. E isso até nos enche de orgulho, que atentos que eles são, que capazes eles acabam por se tornar. Em relação aos palavrões, quase seguramente que vem da escola. O recreio da escola é uma escola tão importante como as aulas propriamente ditas, e é muito importante que esta diversidade toda lhes dê esta formação multifacetada, e depois estão lá os pais para pegar, enfim, nas arestas e arredondá-las sempre que é necessário. E, portanto, alguma perplexidade, sem dúvida. É uma fúria desmedida, também não acho que faça sentido absolutamente nenhum fazer de conta que não se ouve, menos ainda, porque lá está, é quase como quem diz: bom, a minha mãe e o meu pai ouviram e não se importaram, portanto, por que não repetir? E como é que se explica a uma criança tão pequena que ela não deve dizer isto? Judite França, não me pergunte isso. Ok. Sabe porquê? Porque depois já sei que alguns dos nossos ouvintes vão ficar zangados. Eu acho que há coisas que os pais não têm que explicar porquê, percebe? A mãe e o pai entendem que há regras de boa educação, que são regras de boa educação. E eu acho que a determinada altura nós temos que reabilitar a ideia de boa educação. Ninguém quer os nossos filhos atilados, como se fossem robóticos, como se vivessem dominados pelo medo das nossas reações. Ninguém quer isso. Mas as crianças têm que perceber que quando a mãe, e as crianças percebem, que quando a mãe e o pai dizem não, porque eu entendo que é não, as crianças percebem perfeitamente que os pais têm motivos mais do que suficientes para estar a exigir aquilo. E, portanto, não adianta. Se bem que as crianças também percebem que dizer gosto de ti ou um palavrão são coisas diferentes. Um palavrão é uma linguagem violenta, ou pelo menos com alguma violência. Depende dos palavrões, evidentemente. E, portanto, nessas circunstâncias, as crianças percebem que não se pode andar a mimar com palavras destas um espaço como o espaço da relação familiar. Sendo certo que aqui entre nós, eu às vezes fico muito chocado mesmo, quando alguns pais de adolescentes me dizem: bom, e depois o meu filho chamou-me isto ou aquilo. Ei, por favor, mas isto é absolutamente interdito, porque um adolescente, estamos a falar agora de alguém mais crescido, que um adolescente tenha as suas fúrias, uma pessoa entende, que tenha alturas na vida em que parece o mundo tudo fora de avesso, todos compreendemos. Que de vez em quando tenha um gesto ou outro impulsivo, enfim, ainda vá, que se sinta com espaço para dizer, sobretudo à mãe, porque obviamente ao pai não faz, porque depois o pai é maior e de alguma forma tem um bocadinho mais de medo, no fundo é mais isso, mas que se sinta com espaço para agredir verbalmente a mãe com uma palavra que manifestamente a magoa. Não, porque mas desde quando é que os filhos têm a legitimidade para agredir assim gratuitamente os pais, do mesmo modo que os pais não a têm para agredir os filhos? Autoridade parental precisa-se às vezes, sim, não é? Por favor. Sim, sem medo. Porque é tão engraçado ao mesmo tempo estes pais que todos nós conhecemos, que são pessoas ótimas mesmo, que dão tudo e mais alguma coisa aos filhos, mas que depois acham que a autoridade é sinónimo de autoritarismo, e não é. A autoridade é um exercício bondoso dos pais em relação aos filhos, que lhes dão argumentos para que eles, fora de casa como dentro de casa, tenham um conjunto de competências que lhes permita
serem rijinhos quando se trata de ir ao choque ou de se zangarem sempre que é preciso, mas ao mesmo tempo terem todas as regras da urbanidade que fazem com que eles se destaquem, às vezes sem abrirem a boca, porque lá está, nós às vezes falamos pouco de boa educação, e quando nós percebemos que uma criança é bem educada, independentemente de tudo o resto que ela possa não ter, é logo mais simpática e marca espaço, mesmo sem ser preciso dizer grande coisa. Nós também não dizemos mais nada hoje, guardamos o resto para amanhã, que voltamos com mais um programa. Até lá, ouça-nos em podcast no site do Observador e continue a escrever-nos para eduardosá@observador com temas como este, que são sempre muito interessantes para, sobretudo, os recém-pais que têm estas dúvidas. Eduardo, sim, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.